O Pleistoceno, ou mais conhecido como a Era do Gelo, foi um dos períodos mais extremos e fascinantes da história do nosso planeta. Grandes camadas de gelo avançavam e recuavam sobre continentes inteiros. Os mares desciam centenas de metros e vastas regiões se transformavam em tundras, estepes geladas e florestas abertas, onde a sobrevivência não era um direito, era uma conquista diária. Falamos de uma lei selvagem que imperava desde as enormes planícies, zonas glaciais e florestas fragmentadas da América, até as estepes frias da Península Ibérica e da Sibéria, que uniam Europa e Ásia em um oceano de pastagens congeladas. Esse cenário colossal deu origem a uma era de gigantes, tanto de presas quanto de predadores. Felinos de presas impossíveis, ursos que superavam qualquer referência moderna, aves de rapina capazes de abater presas maiores do que elas mesmas, e colossais caçadores abissais disputavam o domínio de um mundo onde a força, a velocidade e a estratégia marcavam a diferença entre sobreviver ou extinguir-se. Hoje, trazemos para você 15 dos predadores mais letais da Era Ártica, que governaram céu, mar e terra. Muitos deles não apenas fariam os hipercarnívoros modernos parecerem simples filhotes indefesos, como também é possível que tenham competido diretamente com nossos antepassados pelo seu lugar no mundo. Águia de Rast, ou Hieraetus Mor. Comecemos com os reis do céu, aves de grande porte que não apenas precisavam cavalgar ventos gelados, mas também caçar presas enormes. No território da primitiva Nova Zelândia, podemos encontrar um excelente exemplo dessa dinâmica, com uma ave caçadora cuja presa favorita eram aves terrestres que facilmente duplicavam seu tamanho. Falamos de uma ave que era capaz de descer dos céus a mais de 80 km por segundo, capturar suas presas e desaparecer no horizonte, deixando como único rastro o uivo desesperado de suas vítimas. Esse grande predador é conhecido como a Águia de Rast. Suas asas eram relativamente curtas para seu tamanho, mas sua estrutura era reforçada por músculos de voo poderosos e patas fortes que lhe davam estabilidade ao atacar. A envergadura do Hieraetus alcançava entre 2,6 e 3 metros, enquanto o peso variava entre 15 e 17 quilos, sendo as fêmeas um pouco maiores que os machos. Se tivéssemos que escolher um sujeito de comparação adequado, sua escala as tornava 30 ou 40% maiores que a águia-arpia moderna. E sua cauda completava sua configuração. Chegando até meio metro de comprimento, ajudava a manter o equilíbrio durante manobras rápidas em espaços florestais. Seu bico era uma ferramenta tão precisa quanto suas garras. De fato, seu crânio se assemelhava ao de um abutre, enquanto certas características lembravam o condor andino. Essas adaptações permitiam penetrar tecidos e acessar órgãos internos de presas grandes ou cadáveres. Por outro lado, suas garras eram curvas e pontiagudas, projetadas para suportar tensões muito altas sem se quebrar. A força combinada das garras e do bico tornava possível subjugar e matar suas presas de maneira rápida e eficiente. Tudo isso faz sentido se levarmos em conta que sua presa favorita era o moa gigante, uma ave terrestre que podia medir 3 metros e pesar cerca de 200 quilos. Além disso, considerando que suas asas não eram demasiado grandes, possivelmente por caçar e se alimentar de carcaças em zonas florestais, sua longa cauda lhe daria a sustentação adicional de que necessitaria para predar ativamente. Quanto à caça, esse predador usava uma estratégia simples e eficiente: precipitar-se sobre sua vítima na máxima velocidade possível,
Os pesquisadores calcularam que sua velocidade em mergulho de 80 km por segundo podia emular a de um bloco de concreto caindo com o único objetivo de matar. E levando em conta a proeminência de suas garras, os cientistas teorizaram que sua tática principal consistia em subjugar com uma pata e apunhalar tanto com a outra quanto com seu afiado bico. Infelizmente, não se conhece muito sobre outros comportamentos que tenha tido, mas os pesquisadores acreditam que seus hábitos estavam majoritariamente ligados à caça e à carniça. Afinal, o Haast não tinha predadores naturais, o que não forçou nessa espécie nenhum tipo de adaptação especial ou hábito de preservação. Sua visão era bastante ruim em comparação com as águias modernas, e também carecia de algumas capacidades olfativas típicas dos abutres. Em qualquer outra espécie de águia, uma adaptação medíocre teria sido a causa de seu declínio, mas o Rheatus morei conseguiu sobreviver quase até os nossos dias. A chave disso foi seu isolamento em um ambiente natural, sem grandes mudanças ecológicas como foram os arquipélagos da Nova Zelândia. Os moas gigantes eram basicamente gado para as águias, que ocupavam o mesmo nicho que predadores ápice de seu bioma. Um estudo estimou que a população total da águia de Haast pode ter alcançado entre 3.000 e 4.500 casais reprodutores. Embora isso mudaria por volta do ano 1200, com o aparecimento dos navegadores polinésios. A caça intensiva das aves terrestres pelos humanos mudou drasticamente o ecossistema. Ao desaparecerem suas presas principais, a águia de Haast não apenas perdeu sua fonte de alimento, como também foi a próxima a ser caçada. Esse fio de acontecimentos fez com que a espécie se extinguisse por volta do ano 1400, quase no mesmo ritmo que os moa. Coruja gigante de Cuba, ou Ornimegalonyx oteroi. Na Cuba do Pleistoceno, a noite não era um espaço vazio, mas um território dominado por um caçador preciso e constante. Entre as florestas, savanas e zonas rochosas da ilha, uma ave de grande porte percorria a paisagem com voo baixo, silencioso e atento a qualquer movimento no solo. Sua atividade começava ao cair do sol e se estendia por horas, aproveitando a escuridão como aliada para surpreender suas presas. Trata-se de uma coruja gigantesca, com patas longas, corpo robusto e garras projetadas para imobilizar animais de grande porte. Esse predador noturno, único em seu tipo no Caribe da Idade do Gelo, foi o Ornimegalonyx oteroi, a maior coruja conhecida. Seu tamanho quebrava a imagem tradicional de uma coruja. Alcançava cerca de 1,10 m de altura e podia chegar a cerca de 30 quilos, com fêmeas maiores que os machos. Possuía patas longas, corpo robusto e provavelmente uma cauda curta. Em proporções, lembrava a pequena coruja cavadeira moderna, uma espécie muito ligada ao solo. No entanto, a comparação termina aí. A coruja cubana era muito mais corpulenta, e seu tamanho a colocava acima de muitas crias dos mega-herbívoros de seu entorno, que acabariam fazendo parte de sua dieta. Suas asas eram relativamente curtas, o que sugere que não estava projetada para percorrer grandes distâncias no ar. Mais provavelmente, seu voo era curto e baixo, adaptado a espaços florestais. Alguns especialistas sugerem que o Ornimegalonyx planara entre árvores, enquanto outros consideram que dependia mais do deslocamento terrestre. Suas patas longas e constituição forte apoiam essa ideia. Além disso, a quilha do externo estava reduzida, uma estrutura-chave para ancorar os músculos do voo em aves plenamente voadoras. Isso indica que, assim como um peru selvagem moderno,
provavelmente só levantava voo quando necessário para atacar ou escapar. Voando ou não, a letalidade de suas garras era impossível de ignorar para qualquer mamífero terrestre que o encontrasse de frente. Sabe-se que estas eram sua principal forma de subjugar e acabar com suas vítimas. Seus restos fósseis não evidenciam comportamentos próprios de carniceiros como os abutres, de modo que não desenvolveu um bico para destripar nem extrair entranhas com eficiência. O truque, então, devia ser o mesmo que seus homólogos vivos utilizam para caçar: uma estratégia de salto e emboscada a partir de poleiros elevados sobre suas presas, estendendo as asas pouco antes de alcançar o objetivo. Com seu peso e garras tão poderosas, podia esmagar e infligir feridas letais a quase qualquer herbívoro antes que pudesse se defender ou fugir. Embora muitos de seus fósseis tenham sido descobertos em cavernas, não há evidências de que recorressem regularmente a esses refúgios ou que compartilhassem seus hábitos de caça com outros membros da espécie, exceto pelos grupos familiares de fêmea e filhotes. É muito provável que fossem predadores solitários e presas recorrentes de outros carnívoros. Sabe-se, entretanto, de sua dieta variada, baseada em mega-herbívoros de todos os tamanhos. Pesquisadores estabeleceram que entre suas presas estavam capromis, geocapromis e macrocapromis, roedores do tamanho de um canídeo. E mais impressionante ainda, eram capazes de incluir em seu menu preguiças terrestres, algumas com o tamanho de ursos americanos. Embora tenha realizado feitos muito impressionantes, as mudanças climáticas devido ao degelo e a aparição do homem primitivo em seu território conduziram o Ornimegalonyx à extinção há aproximadamente 8 a 10 mil anos. Condor gigante do Pleistoceno, ou Gymnogyps amplus. De grandes altitudes, o condor gigante descia lentamente, guiado pela visão e pelo olfato, em busca de uma oportunidade entre os restos da megafauna que dominava a paisagem. Sua presença anunciava que, em algum ponto, a morte já havia feito seu trabalho. Afinal, estamos falando de um dos carniceiros aéreos mais grandes da história da América. É importante esclarecer que, por mais sinistra que pareça, a descrição desse abutre colossal desempenhava um papel-chave na limpeza do ecossistema e no ciclo de nutrientes. O Gymnogyps amplus era capaz de se impor nos banquetes da Era do Gelo como o maior abutre conhecido do Pleistoceno. A estrutura de seu esqueleto confirma essa vocação. Como membro da família Cathartidae, possuía asas longas e amplas, projetadas para planar com eficiência durante horas. Assim como os condores atuais, provavelmente tinha cabeça e pescoço em grande parte nus, uma adaptação que facilita a higiene ao se introduzir em cavidades corporais em decomposição. O esqueleto ósseo não apenas favorecia o voo prolongado, como também a locomoção firme em terra, enquanto se deslocava ao redor de cadáveres que devorava. Estimativas baseadas em fósseis indicam uma envergadura que podia alcançar pouco mais de 3 metros e um peso entre 15 e pouco mais de 20 quilos. Em termos comparativos, superava facilmente o condor da Califórnia moderno e era cerca de 1/3 maior. Essa diferença não era apenas um excesso de escala, permitia manipular e rasgar tecidos de animais colossais sem depender de outros carniceiros. Suas patas e bico, embora letais na prática devido às grandes dimensões, não tinham como objetivo terminar vidas, mas destripar e arrancar carne dos animais com destreza. As descobertas em antigos ninhos do Grand Canyon oferecem pistas concretas sobre sua dieta.
Nesses depósitos foram encontrados fragmentos ósseos de mamutes, cavalos, cabras montesas e até restos de condores. Muitos desses ossos mostram sinais de terem passado por um sistema digestivo altamente ácido. Isso corresponde aos abutres atuais da América, cujos estômagos conteriam um pH extremamente baixo, sendo os sucos gástricos mais corrosivos conhecidos entre aves. Essa acidez não apenas facilitava a digestão de fragmentos ósseos, mas também neutralizava patógenos presentes na carne em decomposição. Sua estratégia de busca provavelmente combinava visão aguçada e patrulhas em grandes altitudes sobre extensas áreas abertas. A ampla distribuição de fósseis no oeste da América do Norte sugere que percorria grandes distâncias aproveitando correntes ascendentes. A partir daí, detectava cadáveres, seja por sinais visuais diretos ou pela atividade de outros carniceiros em terra. Também existem indícios de que, embora sua dieta se centrasse em Pleistoceno no Grand Canyon, mostram áreas de nidificação em saliências rochosas e cavernas, com substratos profundos indicando uso repetido por gerações. Isso aponta para casais monógamos que retornavam aos mesmos locais ano após ano. O acúmulo de restos alimentares nesses ninhos revela não apenas sua dieta, mas também uma fidelidade territorial prolongada. Os registros mais recentes do Gymno Gibson Plus situam-no entre 10.000 e 9.000 anos atrás. Alguns restos provêm dos poços de alcatrão de Rancho La Brea, na Califórnia, e são posteriores ao desaparecimento de várias espécies de megafauna. É possível que sua condição de carniceiro lhe tenha conferido certa vantagem frente à extinção imediata. Por não depender de uma única presa viva e não ser alvo direto de caça intensa, pôde resistir mais tempo que outros gigantes do Pleistoceno. Águia gigante da Austrália, ou Dinatwaithus gaffaei. Na Tasmânia do Pleistoceno, o vento percorria planícies abertas e encostas montanhosas sem encontrar muitos obstáculos. Ali, sobre vendavais que ascendiam dos vales, uma silhueta ampla traçava círculos lentos, enquanto examinava o solo com atenção. Diferentemente do condor, esta não buscava restos, mas movimento vivo para caçar. Essa figura dominante era o Dinatwaithus gaffaei. Ao contrário de outras aves de rapina gigantes adaptadas a ambientes florestais, seu design favorecia espaços abertos. Era maior e mais robusta que a águia audaz atual, e sua combinação de asas largas e corpo compacto a tornava um predador especializado nas planícies. Estimativas fósseis indicam uma envergadura próxima a 3 metros e um peso entre 12 e 18 quilos. Com essas proporções, situava-se entre as aves de rapina mais grandes conhecidas, não apenas da Austrália, mas do mundo. A análise de seus restos revela uma anatomia pensada para a força. O externo e os ossos da asa mostram superfícies amplas para inserção muscular, sugerindo musculatura poderosa, capaz de sustentar descidas rápidas e controladas. Comparado com outros planadores extremos que priorizam asas longas e estreitas para percorrer enormes distâncias, o Dinatwaithus apresentava elementos alares relativamente curtos e largos. Essa configuração sacrificava um pouco da eficiência em trajetos prolongados, mas aumentava sua potência e controle em manobras bruscas. Em outras palavras, estava melhor equipada para atacar do que para vagar indefinidamente. As patas reforçam essa interpretação. Eram robustas, comparáveis em proporção às de grandes águias modernas como a filipina, embora em escala maior. As garras, estimadas em torno de 30 centímetros, seguindo a curvatura, não estavam projetadas para segurar presas pequenas, mas para penetrar
e agarrar corpos volumosos. Isso sugere que a seleção natural a guiou para matar presas grandes, possivelmente muito mais pesadas que ela. Se fizermos um exercício imaginativo próximo da realidade, esse predador ápice seria o equivalente a um leão nos céus australianos. As hipóteses sobre sua dieta também se encaixam nesse perfil. Na Austrália pleistocênica, habitavam marsupiais de tamanho considerável, incluindo cangurus gigantes de face curta e o imponente Diprotodon. É provável que o Dinatoaetus focasse em indivíduos juvenis, doentes ou momentaneamente isolados. Diante dessas presas, seu processo de caça era simples: descer de grande altura para abatê-las com um único impacto, usando velocidade, peso do corpo e potência das garras. O golpe inicial não servia apenas para capturar, mas para desestabilizar completamente uma presa várias vezes mais pesada. No melhor dos casos, poderia fraturar ossos e provocar colapso imediato. É nesse momento que começaria a alimentar-se da presa, viva ou não. Quanto ao comportamento social, existem poucas certezas. Não foram encontradas colônias nem concentrações que sugerissem vida em grupo, inferindo-se um estilo solitário e territorial, especialmente em relação a aves de rapina menores. Também não se conhecem com precisão seus hábitos de nidificação. Entretanto, por analogia com espécies modernas do gênero Aquila, é razoável imaginar ninhos em árvores robustas ou em saliências rochosas, localizados em pontos estratégicos com boa visibilidade do entorno. E como todo mega-depredador, o destino do Dinatoaetus gaffae ficou ligado ao da megafauna australiana. Registros fósseis situam suas últimas aparições entre 65.000 e 40.000 anos atrás, um intervalo que coincide com o desaparecimento de grandes herbívoros como o Diprotodon. À medida que essas presas se extinguiram, seja por mudanças climáticas, pressão humana ou combinação de fatores, o sustento da grande águia reduziu-se até se tornar insustentável. Cegonha gigante da América ou Ciconia lydeckeri. Nem todos os grandes predadores são bestas sedentas de sangue, tese que a Ciconia lydeckeri defende durante sua passagem pela dura era do gelo. Nas amplas planícies e pântanos do Pleistoceno, onde rios transbordados e pradarias abertas marcavam o ritmo da paisagem, sua silhueta alta e esguia percorria o terreno. Cada deslocamento era medido e cada pausa uma oportunidade de caça. A cegonha gigante da América usava suas longas pernas, pescoço e bico para capturar presas de tamanho considerável. Sua estratégia combinava paciência, observação e ataques rápidos, permitindo caçar peixes grandes, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. Sua silhueta, mais alta que muitas pessoas atuais, dominava as margens de lagoas e estuários. Estimativas baseadas em fósseis indicam que superava claramente em tamanho as cegonhas modernas. Um dado revelador é a largura distal do tarso-metatarso, aproximadamente 45% maior que em espécies vivas do gênero Ciconia. Essa diferença não é trivial, pois implica pernas mais longas e resistentes, capazes de equilibrar perfeitamente seu peso enquanto avançava por terrenos macios ou alagados. Claro, sua constituição não era tão robusta quanto a de aves especializadas em capturar presas por força bruta. Os eixos de sua tíbia e fêmur têm contornos mais estreitos e menos maciços que os de grandes aves de rapina. Isso sugere que, em vez de se lançar do ar com impacto devastador, a Ciconia lydeckeri estava adaptada ao vadeio prolongado e à captura com poucos movimentos. Quanto ao aspecto externo,
É razoável imaginá-la semelhante às cegonhas atuais. Provavelmente possuía plumagem clara no corpo e penas de voo escuras, com possíveis reflexos iridescentes nas asas, traços comuns no gênero. Não há evidências claras de dimorfismo sexual marcado, de modo que machos e fêmeas seriam muito similares em tamanho e aparência. A principal diferença em relação a seus parentes vivos era a escala. Vê-la ereta à beira da água equivaleria a encontrar uma cegonha capaz de olhar muitos mega-herbívoros quase na altura dos olhos. Sua dieta refletia a diversidade dos ecossistemas de pântanos pleistocênicos. Compartilhava o ambiente com roedores semiaquáticos como Myocastor coipus e Holochilus brasiliensis, além de peixes grandes, anfíbios volumosos e répteis médios. De sua posição elevada, podia detectar vibrações ou movimentos sob a superfície turva. Entrava em jogo então seu pescoço longo e flexível, funcionando como um mecanismo de mola. Em fração de segundo, era capaz de lançar o bico para frente e capturar a presa antes que esta reagisse. Além disso, suas longas pernas não apenas permitiam permanecer estável em águas rasas, como também avançar rapidamente em terra firme. Se um pequeno mamífero tentasse fugir pela vegetação ribeirinha, a cegonha podia persegui-lo com passos largos até encurralá-lo. Essa combinação de paciência, altura e velocidade pontual tornava a Ciconia lidekeri um predador eficaz, sem recorrer à violência espetacular, associada a outros gigantes do Pleistoceno. Fora de sua capacidade como predador, presume-se que nidificava em árvores próximas a corpos d'água, como muitas cegonhas atuais. A ampla distribuição de seus fósseis em diferentes regiões da América indica boa capacidade de voo, suficiente para deslocar-se entre pântanos sazonais quando as condições mudavam. Seu desaparecimento situa-se no final do Pleistoceno, ou início do Holoceno. As mudanças climáticas alteraram regimes de chuva e extensão dos pântanos, enquanto a transformação das comunidades de fauna afetou a disponibilidade de presas. A isso pode somar-se a expansão humana no continente. Embora não haja causa definitiva comprovada, a combinação de variações ambientais e pressão ecológica foi suficiente para que esse predador pacífico desaparecesse. Orca primitiva gigante ou Orcinus paleorca. Os colossos do Pleistoceno não se limitaram apenas a deixar sua marca sobre a Terra. Também houve gigantes que percorreram lagos, rios e mares. Nesses territórios, grandes predadores, como a orca primitiva gigante, desenvolviam corpos hidrodinâmicos, mandíbulas potentes e sentidos altamente desenvolvidos para caçar e sobreviver. Essa espécie ajuda a entender como se consolidou a linhagem das orcas modernas. Em um período marcado por flutuações climáticas e mudanças nos ecossistemas marinhos, a paleorca fez parte dos cetáceos que ocuparam posições elevadas na cadeia alimentar, antecipando o domínio que o gênero Orcinus mantém nos oceanos atuais. Infelizmente, as estimativas de seu tamanho não são necessariamente prudentes. Os restos disponíveis, provenientes sobretudo da península de Bozo, no Japão, consistem em material dental e fragmentos cranianos. A partir da comparação com a orca moderna, calcula-se que as fêmeas adultas poderiam medir entre 5 e quase 8 metros, enquanto os machos talvez alcançassem comprimentos próximos a 10 metros. Esses números a situam em um intervalo comparável ao das maiores orcas atuais. Seus dentes seriam similares aos das espécies modernas em tamanho e robustez, sugerindo uma capacidade de mordida equivalente ou até superior em proporção ao crânio. Outro dado importante
é que sua morfologia dentária oferece pistas significativas sobre sua dieta. As coroas relativamente estreitas favorecem a concentração de pressão no ponto de contato, facilitando rasgar carne e penetrar tecidos resistentes. Supõe-se que o motivo oculto por trás desse design dentário era atravessar cartilagem e ossos, triturando suas presas a cada mordida. E o mais impressionante, se a estratégia de caça em grupo das orcas atuais é herança da paleorca, falamos de dezenas de presas potenciais prontas para despedaçar toda a megafauna marinha. Nos mesmos depósitos onde foram encontrados seus fósseis, aparecem restos de baleias dentadas, pinípedes, sirênios e também antecessores do grande tubarão branco. Embora não haja evidência direta de que todos fossem presas habituais, o contexto ecológico sugere que convivia com uma megafauna marinha diversa. A ausência de predadores claramente superiores nesses registros o coloca entre os principais reguladores do ecossistema. Mais do que competir por restos, é provável que disputasse ativamente recursos com outros grandes carnívoros marinhos. Infelizmente, também se desconhece se mantinham algum tipo de estrutura social de grupo, como nas orcas modernas. Se fosse o caso, a fêmea de maior idade e experiência, matriarca responsável pelos filhotes, seria a guia durante a caça. Alguns especialistas descartam a ideia de grupo, já que as orcas modernas desenvolveram capacidade migratória que não parece fazer parte dos hábitos da paleorca. No entanto, o registro fóssil dessa espécie restringe-se ao Pleistoceno Médio do Japão, e não há relatos confiáveis em estratos mais recentes. Isso sugere que sua linhagem particular desapareceu antes do final da Idade do Gelo. Mudanças em correntes oceânicas, variações na temperatura da água e alterações na distribuição de presas podem ter desequilibrado a sobrevivência desse grande cetáceo. Quando os recursos principais diminuem ou migram, até mesmo um predador de vários metros fica vulnerável. Morsa gigante ou Ontocetus. Nos mares temperados e subtropicais do Pleistoceno, nadava um mamífero que evocava, ao menos na aparência, os célebres dentes de sabre terrestres. Não se deslocava com a agilidade de um felino, nem precisava emboscar em terra firme. Seu cenário era a água costeira, onde a visibilidade mudava com as correntes e o fundo marinho oferecia refúgio a peixes e moluscos. Ali impunha sua presença Ontocetus, a chamada morsa gigante. Estima-se que podia medir entre 4 e 5 metros de comprimento e alcançar um peso próximo a 800 ou até 1000 quilos. Em comparação com as morsas atuais, teria sido pelo menos um quinto maior, embora a massa exata ainda seja discutida devido à natureza fragmentária do registro fóssil. Sua característica mais evidente eram os dentes caninos curvos, com pouco mais de 30 e até quase 50 centímetros. Embora um pouco mais curtos que os de algumas morsas modernas, destacavam-se pela robustez e espessura, sugerindo resistência notável a impactos ou confrontos. O corpo do Ontocetus era alongado e musculoso. As nadadeiras dianteiras, longas e palmadas, atuavam como remos potentes, capazes de gerar impulsos breves, porém energéticos. As traseiras proporcionavam estabilidade e direção, afinando cada giro em águas rasas. Essa combinação favorecia não apenas a captura de presas, mas também a defesa ativa de territórios de reprodução em zonas costeiras. O crânio revela outra parte essencial de sua biologia. Era robusto, com mandíbulas amplas, capazes de abrir-se com força e segurar presas firmemente. Os dentes anteriores, cônicos e levemente curvados. Em termos simples,
Isso permitia que a língua funcionasse como um pistão, movendo-se para frente e para trás para gerar sucção. Assim, podia extrair presas do fundo marinho, aspirar organismos ocultos entre sedimentos e alimentar-se de outras presas, semelhante a alguns mamíferos marinhos atuais. Embora as morsas modernas estejam associadas principalmente ao consumo de moluscos, Ontocetus parece ter tido uma dieta mais variada, com peixes e lulas como componentes habituais. Quando detectava uma importante, além de servir como elemento dissuasório frente a rivais, poderiam atuar como sinal visual em contextos reprodutivos. Seu comprimento relativo menor, combinado com maior espessura, também os tornava aptos a infligir ferimentos severos em confrontos diretos. E é igualmente provável que funcionassem como apoio ao se alimentar por sucção, ajudando a estabilizar a posição do corpo em relação ao fundo marinho. O desaparecimento do Ontocetus ocorreu no final do Pleistoceno. Mudanças nas correntes oceânicas e o resfriamento global alteraram a distribuição de habitats costeiros e de suas presas. A expansão das camadas de gelo e a modificação de plataformas rasas reduziram áreas-chave para alimentação e reprodução. Sem acesso a esses espaços estratégicos, até mesmo um pinípede de 5 metros ficou exposto a um declínio irreversível. Quincana. Os grandes predadores não se limitavam às vastas extensões do oceano. Até mesmo os rios menores da Idade do Gelo podiam esconder verdadeiros monstros. O quincana era esse segredo desagradável que a incauta megafauna descobria quando se aproximava dos rios da primitiva Austrália. Em consonância com bestas como a megalania e o leão marsupial, este crocodilo era um predador máximo que basicamente podia incluir em sua dieta todo tipo de animal. A ausência de esqueletos completos impede precisar seu tamanho exato, mas a maioria das estimativas o situa em pelo menos 6 metros de comprimento. Seu peso, calculado de forma conservadora, giraria em torno de 200 quilos, embora alguns pesquisadores considerem possível que fosse maior. Mais reveladora que a cifra é sua anatomia. O crânio era alto e profundo, muito diferente do focinho achatado dos crocodilos modernos. Isso permitiu teorizar que possuía uma mordida orientada ao corte e não apenas à captura. Os membros acrescentam outra peça-chave. Acredita-se que fossem mais robustos e relativamente mais longos que os dos crocodilos atuais, especialmente os posteriores. A morfologia da cauda, mais rígida, parece adequada para manter o equilíbrio durante deslocamentos rápidos em terra. Em conjunto, essas características apontam para um animal com capacidades terrestres desenvolvidas. Não se tratava simplesmente de um emboscador aquático que ocasionalmente saía à margem, mas de um predador capaz de perseguir presas em pânico pela superfície. A dentição confirma a interpretação anterior. O quincana apresentava dentes zifodontes, comprimidos lateralmente e serrilhados nas bordas anterior e posterior. Em vez de esmagar, eram projetados para cortar e rasgar. As proporções da seção transversal, mais longas que largas, e a densidade de dentículos ao longo das margens reforçam a ideia de especialização em produzir feridas profundas e sangrentas. Esse tipo de dentição aparece em outros crocodiliformes terrestres e representa uma convergência para estratégias mais ativas de predação. Seu método de caça teria diferido do clássico agarrar e afogar associado aos crocodilos atuais. Em vez de arrastar a presa para a água para sufocá-la, podia infligir mordidas cortantes destinadas a enfraquecê-la rapidamente. Em animais grandes,
Uma ferida severa podia provocar hemorragias significativas, mesmo se a vítima conseguisse escapar inicialmente. Essa tática é coerente com um ambiente abundante em megafauna. Entre suas possíveis presas estavam animais como o Diprotodon optatum, o maior marsupial conhecido, assim como cangurus gigantes de rosto curto, tartarugas e aves de grande porte. É importante destacar que compartilhava ecossistema e presas com outros predadores formidáveis, como o leão marsupial e grandes varanos. Embora não haja evidência direta de confrontos entre eles, é razoável supor competição por recursos e território. No entanto, a capacidade de alternar entre ambientes aquáticos e terrestres conferia-lhe uma vantagem estratégica, reduzindo a dependência de um único cenário de caça. Estima-se que seu reinado do terror começou a declinar no Pleistoceno tardio, devido ao brutal clima em mudança. O desaparecimento progressivo da megafauna reduziu a disponibilidade de presas grandes, e a alteração dos habitats fluviais pode ter afetado suas áreas de reprodução e caça. Com a queda dos gigantes herbívoros e a reconfiguração dos ecossistemas australianos, esse crocodilo terrestre perdeu o contexto que favoreceu sua especialização. Sem grandes corpos para perseguir, nem margens estáveis para dominar, tudo o que restou ao Quincana foi extinguir-se. Crocodilo de Madagascar ou Voai robustus. O Quincana não foi o único hipercarnívoro tipo réptil que fazia os herbívoros tremerem ao se aproximarem de uma fonte de água. Na inóspita e primitiva Madagascar, outro crocodilo robusto ocupava águas rasas e margens lamacentas. Permanecia imóvel por horas, com apenas os olhos e as narinas visíveis sobre a superfície, até chegar o momento de caçar. O extinto voei demonstrou que não é necessário ser gigante para ser um predador eficiente. Com comprimento estimado próximo a 5 metros e peso aproximado de 170 quilos, não era o maior crocodilo de seu tempo, mas sim um dos mais particulares. Seu crânio apresentava uma característica que o distinguia claramente dos crocodilos atuais, resumida em projeções ósseas em forma de chifres. Além desse traço distintivo do gênero voei, seu rosto era mais curto e largo que o do crocodilo do Nilo, conferindo-lhe um perfil mais compacto e maciço. A arquitetura craniana reforça essa impressão. As mandíbulas eram profundas e sustentavam um focinho largo com palato arqueado, configuração que aumentava a resistência estrutural frente a torções e pressões. Funcionalmente, isso sugere uma mordida potente e sustentada, adequada para segurar presas que se debatem. A dentição, robusta e bem implantada, completa o quadro de um animal preparado para segurar com firmeza antes de rasgar, ao contrário do sanguinário Quincana. Sua dieta parece ter sido ampla e oportunista. Como predador generalista, alimentava-se de peixes, aves e mamíferos, pequenos ou médios, que habitavam os ecossistemas úmidos malgaches. Essa estratégia lembra a do crocodilo do Nilo moderno, que explora quase qualquer recurso disponível em ambientes aquáticos e semiaquáticos. No entanto, a evidência fóssil acrescenta um detalhe relevante. Foram identificadas marcas de mordida em ossos de Paleopropithecus maximus, um tipo de lêmure gigante com mais de 30 quilos. Esses sinais indicam que Voai robustus também emboscava vertebrados terrestres de maior porte quando se aproximavam de lagos e pântanos. Semelhante ao Quincana, a evolução parece ter explorado com o voei o caminho da dupla especialização, com adaptações para um estilo de vida menos dependente da água. Seus amplos seios paratimpânicos, associados à estrutura craniana,
foram interpretados como parte de um conjunto de traços que favoreciam um estilo de vida flexível entre água e terra adjacente. Ainda assim, é provável que mantivesse forte relação com as margens durante a reprodução. Como seus parentes atuais, teria escavado ou construído ninhos em áreas arenosas próximas à água, onde os filhotes pudessem acessar rapidamente refúgio. Nesse contexto, as projeções cranianas em forma de chifres poderiam desempenhar papel relevante, seja em exibições territoriais ou de acasalamento. Os restos fósseis de voei robustos revelam um mapa surpreendentemente amplo de sua presença em Madagascar. Desde as alturas da Montanha Central, em locais como Ampasambazimba e Antsirabe, até as planícies do sudoeste com Amposa e áreas próximas a Belo Sur de Siribihina. Até mesmo cavernas inundadas, como a Caverna Vintani na floresta de Miquea, confirmam sua capacidade de habitar regiões semiáridas, contanto que as condições mínimas de habitabilidade fossem atendidas. Talvez graças a isso, e diferente de muitos gigantes pleistocênicos, o voei robustus sobreviveu ao final da Idade do Gelo e coexistiu com humanos por milênios. Seu desaparecimento é muito mais recente e está ligado à chegada de colonos austronésios a Madagascar há cerca de 2.000 anos. A caça direta, a coleta de ovos e a alteração progressiva de habitats ribeirinhos reduziram suas populações. Uma história já vista com a águia de Haast e repetida com o crocodilo com chifres. Grande tubarão-raposa, ou Hemipristis serra. Não poderíamos falar de predadores marinhos sem mencionar uma espécie de tubarão, uma tão voraz que não hesitava em recorrer ao canibalismo se fosse necessário. No entanto, o mais singular do tubarão-raposa são seus dentes afiados, projetados pela seleção natural para impedir que qualquer presa escapasse de sua mordida. Seu tamanho era tal que, para imaginar, bastaria alinhar 3 adultos deitados, um atrás do outro. Essa seria a extensão do seu corpo, cerca de 6 metros de comprimento, concentrando força pura e velocidade letal debaixo d'água. Sua massa corporal variava entre meio e quase 1 tonelada, um volume que lhe conferia estabilidade e potência para manobras repentinas ao capturar presas. Sua dentição era sua marca registrada. Os dentes superiores, triangulares e serrilhados, eram projetados para cortar carne, enquanto os inferiores, mais estreitos e curvados, funcionavam como ganchos que prendiam firmemente a vítima. Essa disposição heterodôntica permitia imobilizar e desmembrar presas de diferentes tamanhos com eficiência. Cada dente estava bem ancorado, com raízes robustas capazes de regenerar peças danificadas em poucos dias, garantindo que o tubarão estivesse sempre pronto para caçar. A combinação desses dentes com a força da mandíbula permitia atravessar carne, cartilagem e até ossos pequenos, assegurando que nenhuma presa escapasse de sua mordida. A estratégia de caça do Hemipristis serra baseava-se em emboscadas, usando a agilidade e a potência da cauda para um impulso súbito. O resultado era uma aproximação silenciosa e um ataque que, na melhor das hipóteses, possuía letalidade cirúrgica. Seus alvos podiam variar de peixes rápidos a mamíferos marinhos, jovens ou debilitados. Embora seus dentes fossem eficazes para segurar e cortar carne, também aproveitava oportunidades de carniça, alimentando-se de animais recém-mortos ou restos flutuantes em águas costeiras. Evidências fósseis mostram marcas de suas mordidas em restos de vertebrados marinhos, confirmando que não hesitava em aproveitar qualquer recurso disponível, ampliando assim seu domínio dentro do ecossistema.
O comportamento social desta espécie era majoritariamente solitário, semelhante ao seu parente moderno Hemipristis elongata. Não formava cardumes e se deslocava individualmente, embora se presuma que pequenas agrupações temporárias poderiam ocorrer durante a reprodução. Sua independência favorecia uma caça mais eficiente, evitando competidores diretos dentro de seu território. Essa autonomia também permitia aproveitar zonas costeiras com abundância de alimento, desde recifes rasos até estuários, adaptando-se a diferentes condições sem depender de grupos sociais. O fim dessa espécie ocorreu com as mudanças do Pleistoceno tardio. As flutuações do nível do mar reduziram a plataforma costeira em até 90%, fragmentando habitats-chave e limitando zonas de caça e refúgio. A isso somou-se a competição com tubarões semimodernos, especialmente o tigre, que deslocou parte de suas presas e limitou os nichos disponíveis. A combinação desses fatores, junto às variações de temperatura e correntes marinhas, tornou insustentável a sobrevivência do tubarão-raposa. Lobo terrível, ou Aenocyon-dirus. Os predadores terrestres gigantes do Pleistoceno são o mais próximo de monstros mitológicos com os quais nossos antepassados tiveram que lidar para sobreviver. Muitos desses megadepredadores evoluíram para liderar a cadeia alimentar de biomas inteiros, seja por suas próprias capacidades individuais ou por seus aterrorizantes números. Nesse último caso, encontra-se o terrível Aenocyon-dirus, o grande lobo castanho, cujo tamanho e ferocidade eram a menor preocupação de suas presas. Afinal, até os filhotes de lobo não caçavam sozinhos. Sua constituição denunciava imediatamente sua força. Mais largo, mais maciço e com uma cabeça proporcionalmente maior que a do lobo moderno, o lobo gigante foi desenhado para subjugar pela força. O crânio era sólido e profundo, e embora seu volume cerebral fosse ligeiramente menor em proporção, a verdadeira diferença estava na dentição. Seus dentes eram maiores e mais resistentes, preparados para suportar pressões elevadas ao rasgar carne ou quebrar ossos. Em um ecossistema onde cada presa representava um investimento significativo de energia, uma mordida capaz de triturar estruturas ósseas fazia a diferença entre alimentar-se ou ficar sem. Além disso, também auxiliava em disputas por fontes de alimento. Não era, no entanto, um corredor de longas distâncias. Suas patas, relativamente mais esbeltas em comparação ao tronco robusto, sugerem que não estava otimizado para perseguições prolongadas como alguns lobos modernos. Sua estratégia parecia depender mais da coordenação grupal e do abate coletivo de animais volumosos do que da resistência individual. Em poucas palavras, era um predador de impacto, não de desgaste. O aspecto externo também se afastava da imagem clássica do lobo do norte. Não possuía pelagem longa e escura associada a climas extremamente frios. Análises genéticas indicam que essas características surgiram depois, quando outras populações de lobos na América se misturaram com distintos canídeos. O lobo terrível ficou fora dessa troca evolutiva. De fato, seu linhagem estava mais próximo de chacais e cães selvagens africanos do que do lobo cinzento moderno. Não foi seu antecessor direto, mas um experimento evolutivo paralelo que prosperou por centenas de milhares de anos. Em termos de tamanho, alcançava cerca de 1 metro de altura no ombro e aproximadamente 1,75 metros de comprimento corporal. Seu peso girava em torno de 60 quilos. Não duplicava a massa de um lobo moderno, mas sua constituição compacta e cabeça poderosa conferiam presença dominante.
se erguesse sobre as patas traseiras, poderia superar a altura de qualquer equino. Uma imagem que ajuda a dimensionar seu porte frente às presas que enfrentava. E essas presas não eram pequenas, pois bisontes, camelos americanos, preguiças terrestres e próprios equinos faziam parte de sua dieta essencial. Os sítios fósseis, especialmente aqueles com abundantes restos, como o Rancho La Brea, mostram frequência elevada de dentes quebrados. Esse detalhe não é menor. Como indicado, eram predadores que competiam intensamente por carcaças e não hesitavam em morder ossos para aproveitar até o último recurso. A carniça também fazia parte do cardápio, revelando comportamento oportunista em ambientes onde vários superpredadores coexistiam no mesmo território. A vida em grupo era crucial para sustentar esse estilo de caça, pois compartilhava espaço com esmilodons e outros grandes carnívoros do Pleistoceno. Frente a rivais capazes de abater presas gigantes, a competição era constante e impiedosa, tornando a cooperação sua vantagem decisiva como espécie. Atacar em conjunto aumentava as chances de sucesso e permitia defender o alimento de intrusos. Apesar de suas adaptações, seu declínio ocorreu quando o equilíbrio que o favorecia começou a desmoronar. Com o fim da última glaciação, muitas das grandes espécies herbívoras desapareceram ou tiveram suas populações drasticamente reduzidas. O Aenocyon-dirus evoluiu para consumir esse tipo de presa volumosa e, ao perdê-las, sua especialização se tornou sua maior desvantagem. Mudanças climáticas transformaram habitats inteiros, e a expansão humana adicionou pressão adicional sobre os recursos disponíveis. Em poucos milhares de anos, o predador que dominou amplas regiões do continente extinguiu-se. Urso de focinho curto, ou Arctodus simus. Houve ursos poderosos antes e depois da Idade do Gelo, mas poucos atingiram a escala do urso de focinho curto, ou urso bulldog. O Arctodus simus não era apenas grande, era desproporcional em relação a qualquer outro urso que compartilhava seu território. Nas paisagens abertas do Pleistoceno norte-americano, sua silhueta erguida podia ser vista à distância como uma figura quase irreal. Em muitos casos, sua simples presença era suficiente para que outros predadores abandonassem uma presa recém-abatida. Com peso entre 800 e 900 quilos, um macho adulto ultrapassava facilmente 1,5 metro de altura, apoiado nas 4 patas. No entanto, quando se erguia, esse predador podia alcançar até 4 metros de comprimento. Isso o colocava muito acima de um urso pardo atual e o tornava uma massa viva difícil de desafiar. Era basicamente 2 vezes mais alto que um humano adulto e igual ou maior que um mastodonte de seu próprio período. Ao contrário do que seu tamanho poderia sugerir, seus membros não eram grossos e compactos como os de outros ursos robustos. Eram relativamente longos, indicando adaptação a deslocamentos eficientes em terrenos abertos. Ainda assim, isso não o tornava desajeitado. Suas proporções sugerem que podia percorrer grandes distâncias com menor gasto energético que outros ursos pesados. O tronco era relativamente curto em comparação ao comprimento das patas, e seu esqueleto, embora resistente, não era tão maciço quanto se esperaria de um animal de quase 1 tonelada. O crânio reforçava seu aspecto singular. O focinho era curto e largo, e o palato alto e arqueado contribuía para um perfil facial distinto, quase achatado em comparação a outros ursos. Essa configuração poderia melhorar a mecânica da mordida, permitindo uma transmissão eficiente de força pela mandíbula. Embora associado a hábitos onívoros, seu aparelho mastigatório
estava preparado para processar carne dura da megafauna. Como evidência disso, possuía dentes grandes, especialmente o primeiro molar inferior, otimizado para cortar tecidos resistentes. As superfícies de desgaste indicam que não era um triturador habitual de ossos duros como as hienas, mas podia manipular carne, tendões e estruturas resistentes. Os molares posteriores eram menos complexos, sugerindo uma dieta mista que incluía matéria vegetal e recursos animais mais macios. Não dependia exclusivamente da caça ativa, mas também não era apenas um coletor. Os registros fósseis situam sua presença desde as regiões frias da Beringia, no atual Alasca e Yukon, até o norte do México. Essa ampla distribuição geográfica indica notável capacidade de adaptação. Nessas vastas extensões, conviveu com bisontes, cavalos e outros grandes ungulados que provavelmente faziam parte de sua dieta. Contudo, muitas evidências apontam que sua estratégia principal nem sempre era abater presas sozinho, mas aproveitar o trabalho alheio. A carniça parece ter sido a chave de sua sobrevivência. Com seu tamanho e porte intimidador, podia se aproximar de uma carcaça defendida por predadores menores e obrigá-los a recuar. Quanto à vida social, tudo indica que seguia um padrão semelhante ao dos ursos atuais. Era principalmente solitário. Não há provas de caça coordenada nem de estruturas grupais complexas, como as observadas em canídeos. É provável que só se encontrasse com outros indivíduos durante a temporada reprodutiva. As ninhadas, estimadas entre 1 e 3 filhotes, deviam ser relativamente pequenas, em parte devido às enormes demandas energéticas de manter um corpo desse tamanho. As cavernas teriam servido como refúgio para o parto e a criação inicial, oferecendo proteção contra outros predadores. O fim do Arcto dos Simos coincide com a grande onda de extinções que marcou a transição do Pleistoceno para o Holoceno. Mais de 30 gêneros de grandes mamíferos desapareceram na América do Norte nesse período. O consenso atual aponta para uma combinação de fatores. Mudanças climáticas alteraram habitats e reduziram populações de megafauna. A expansão humana adicionou pressão adicional, seja por competição ou impacto indireto sobre os ecossistemas. Para um animal que precisava de enormes quantidades de energia e dependia em grande parte de grandes presas ou carcaças abundantes, qualquer redução sustentada nesses recursos poderia ser fatal. Leão das cavernas ou Panthera spelaea. Na Eurásia congelada do Pleistoceno, não apenas mamutes e rinocerontes lanosos percorriam o território. Entre eles, movimentava-se um felino que redefiniu o que significava ser um grande predador. O leão das cavernas não era simplesmente uma versão antiga do leão africano, mas uma forma amplificada pelo frio e pela abundância de megafauna. Onde outros carnívoros competiam para sobreviver, ele impunha as condições. Seu tamanho o distinguia claramente dos leões atuais. Em média, era cerca de 1/3 maior que os exemplares africanos modernos. Podia atingir entre 1,5 e 2 metros de altura, com peso aproximado de 400 quilos. Não se tratava apenas de comprimento corpóreo física. O esqueleto do leão das cavernas era sólido, capaz de sustentar musculatura desenvolvida para impacto e contenção. Não era um corredor para perseguições intermináveis ao sol, mas um predador adaptado a explosões momentâneas de energia. Por outro lado, a arte rupestre europeia oferece um de seus alvos recorrentes, não por facilidade, mas por disponibilidade e rendimento energético. Afinal, sua massa corporal gerava calor, mas consumia muita energia.
tornando a captura de presas grandes a melhor estratégia. Quanto ao comportamento, muitos pesquisadores sugerem que mantinha dinâmicas semelhantes às dos leões modernos, incluindo certo grau de coordenação e possível caça em grupo, especialmente para abater animais de grande porte. Atuar em conjunto aumentava as chances de sucesso frente a presas capazes de ferir gravemente um atacante solitário e reduzia o gasto energético na própria caça. Embora muitos restos ósseos tenham sido encontrados em cavernas europeias, eles poderiam ter sido transportados por hienas e outros carniceiros. O apelido das cavernas vem mais do contexto arqueológico do que de comportamento comprovado. O que se documenta é sua convivência com outros grandes predadores e com grupos humanos já presentes no continente há 14 mil anos. E é justamente no período de chegada dos primeiros humanos que sua história terminou. O clima mudou rapidamente ao fim da última glaciação, transformando paisagens abertas em ambientes mais florestados e alterando a distribuição de grandes presas. Naracoortensis. Os megadepredadores não se limitaram a serem mamíferos hipercarnívoros de grandes dimensões. Também houve répteis terrestres muito perigosos para os herbívoros. Um descendente da serpente gigante pré-histórica da família Madtsoidae rastejava pelos solos da Austrália durante a Era do Gelo, a Wonambi naracoortensis. Os restos cranianos encontrados, com mandíbulas que alcançam cerca de 16 centímetros de comprimento, permitem estimar que o animal superava 5 metros de comprimento total. Seu peso rondaria 50 quilos. Não era uma serpente descomunal comparada aos maiores exemplares atuais, mas era grande o suficiente para impor vantagem sobre presas médias. As limitações do registro fóssil impedem um valor exato, embora tudo indique um corpo alongado, musculoso e especializado em constrição. Ao contrário de muitas serpentes modernas capazes de abrir amplamente a boca, a Wonambi não possuía crânio macrostomático. Isso significa que os ossos do focinho e da mandíbula superior não se deslocavam com a amplitude observada em pitons e jiboias atuais. Em vez de confiar na abertura extrema para engolir presas volumosas, dependia mais da força física para subjugar os animais. As vértebras da região média do tronco apresentam espinhas neurais altas, lembrando a anaconda sul-americana. Basicamente, sua alimentação baseava-se em gerar pressão muscular sustentada para esmagar e engolir as vítimas. Seu método de caça era direto. Atacava de surpresa, mordia e segurava a presa com dentes projetados para impedir que escapasse nos primeiros segundos críticos. Em seguida, enrolava-se progressivamente ao redor do corpo do animal até imobilizá-lo, começando a triturar ossos e cartilagens. Especialistas estimam que, devido ao tamanho da mandíbula, sua dieta incluía presas do tamanho da própria cabeça. Infelizmente, não foram encontrados conteúdos intestinais fossilizados que confirmassem sua dieta exata. No entanto, sua robustez e capacidade de constrição a tornavam uma ameaça real para qualquer vertebrado que frequentasse as margens da água. Por exemplo, presas como marsupiais de tamanho médio e filhotes de espécies maiores da megafauna. Além disso, seu ouvido interno e a estrutura vertebral indicam estilo de vida principalmente terrestre, com possível tendência semiaquática. Semelhanças com anacondas indicam que podia aproveitar zonas ribeirinhas para se ocultar e atacar de posições seguras. Como outras serpentes de seu tipo, seu comportamento devia ser solitário, provavelmente mais ativo à noite ou em horários de temperatura mais baixa.
A interpretação de fósseis não mostra traços associados a escavações especializadas nem adaptações marinhas marcantes. Em poucas palavras, era uma caçadora terrestre e oportunista adaptada aos ecossistemas do sul da Austrália, onde períodos mais úmidos alternavam com fases de crescente aridez. Essa flexibilidade era sua principal vantagem como predadora. Talvez esse sigilo, ou a aparência pouco atraente, a tornassem quase invisível a outros carnívoros. Os depósitos das cavernas de Naracoorte revelam que compartilhava território com o leão marsupial Thylacoleo carnifex e com o enorme lagarto conhecido como Megalania. Contudo, não há evidências diretas de confrontos entre eles, mas a coincidência geográfica implica competição pelos mesmos recursos. Qualquer que fosse sua posição como predadora, o clima acabou inclinando a balança. A partir de cerca de 70 mil anos atrás, o sul da Austrália passou por aridificação progressiva. Áreas úmidas e cursos de água começaram a se reduzir, afetando diretamente os habitats onde a serpente encontraria refúgio e oportunidades de emboscada. Embora pareça ter resistido mais tempo que outros madsoídeos do norte, possivelmente devido à tolerância a ambientes semiaquáticos, os ciclos de seca se intensificaram antes do fim da Era do Gelo. Com os refúgios úmidos cada vez mais fragmentados, sua sobrevivência tornou-se insustentável. Tigre-dentes de sabre ou Smilodon. Por fim, se há um predador que se tornou símbolo visual da Idade do Gelo na América, esse foi o Smilodon. Sob esse nome, agrupam-se 3 espécies distintas, denominação geográfica. Embora na cultura popular sejam frequentemente associados a tigres devido à aparência de seus caninos, na realidade não tinham vínculo direto com eles. Pertenciam aos Machairodontinae, linhagem de felinos especializados que desapareceu completamente, sem equivalentes vivos. Seu corpo não era esguio nem aerodinâmico como o de um guepardo moderno. Mais que velocistas, esses animais eram verdadeiras máquinas de força concentrada. Possuíam troncos comuns a todas as espécies, mas existia progressão clara de tamanho entre elas. A amplitude de abertura mandibular. Contudo, essa estratégia impunha restrições. Para permitir tal abertura, a musculatura responsável pelo fechamento da mandíbula não podia gerar a mesma pressão que leões ou tigres atuais. O Smilodon não dependia tanto da força da mordida, suscetíveis a fraturas se o impacto não fosse bem calculado, ou se a presa se debatesse violentamente. Um dano nesses dentes poderia comprometer seriamente a capacidade de caça. Quanto à organização social, o panorama, a interpretação. O que é evidente é sua dependência da caça à megafauna americana. Bisontes, camelídeos robustos e proboscídeos faziam parte essencial da dieta. É nesse contexto que fatores como o degelo e o surgimento do predador humano pressionaram sua sobrevivência. O Smilodon tentou ser pilar de uma estratégia evolutiva, baseada em força, controle e precisão cirúrgica. Contudo, quando o contexto ecológico mudou, seu design deixou de oferecer vantagens, e assim desapareceu um dos carnívoros mais distintivos do Pleistoceno americano.